Graça e paz de nosso Senhor Jesus. Vamos a mais uma breve meditação no livro de Provérbios, capítulo 30, a partir do versículo 21. Diz assim: sobre 3 coisas estremece a terra, sim, sobre 4 não pode subsistir. Sobre o servo, quando se torna rei, sobre o insensato, quando anda farto de pão, e sobre a mulher desdenhada, quando se casa, e sobre a serva, quando se torna herdeira de sua senhora. São 3 exemplos que preocupam, pois não há como não haver soberba com esses fatores. Que é uma pessoa que é serva, está na condição só de servir e de repente se vê como um rei, comandando. Raras exceções se mantém humilde, nunca se esquecendo de como pode ter sido humilhado, ou olhando como se não tivesse valia, né? Fala também sobre o insensato, que é ignorante, louco, o inconsequente, quando está farto, satisfeito de tudo que deseja, não dá valor a nada do que tem, muito menos glória a Deus que permitiu ele ter tudo isso. E só Deus sabe o porquê, né, que ele permitiu. E também fala sobre a mulher desdenhada. A mulher tratada com desprezo ou desamor, quando ela se casa, pode tornar o casamento numa prisão, tanto para ela como para quem está ao seu redor, pois dificilmente melhora. A tendência é piorar esse estado em que ela se encontra. Não é casamento que muda ninguém, e sim, em primeiro lugar, a pessoa com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E no versículo, como diz aqui, sobre a 4ª, né? É a serva, que é como o servo, que fala em primeiro. Ou pode ficar até pior do que o servo, sem humildade, por herdar tudo da sua senhora. E o versículo 24 diz: há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios. São as formigas, que é povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. É isso mesmo, né? Sobre os coelhos ou arganazes, como algumas bíblias falam, é um povo que não é poderoso, contudo fazem a sua casa sobre a rocha. E também fala dos gafanhotos, no versículo 27, que não tem rei, contudo marcham todos em bando. E também o 28, que fala do geco, que se apanha com as mãos, ou algumas falam sobre aranhas, né? Contudo está nos palácios dos reis. Então temos 4 coisas que, apesar de sua pequenez, trabalham muito e não falta o alimento, a segurança, o governo e a dignidade. Como as formigas, né, que elas trabalham no verão e ficam supridas no inverno. Nós devemos ter uma reserva para dias difíceis. Os arganazes, ou coelhos, né, em algumas bíblias, mas eles são uma espécie de roedores da Europa, da África, e se parecem com ratazanas, mais ou menos isso. Constroem as suas casas nas rochas. É melhor protegido. Algumas bíblias falam, né, como eu já disse, em coelhos, mas eles são parecidos mesmo com isso, uma ratazana ou um coelho grande. O importante é declarar aqui que eles constroem a casa deles na rocha, como a nossa deve ser também no nosso Senhor Jesus, que é a nossa rocha. E fala também, importante, sobre os gafanhotos, que unidos num só propósito, como nós também, unidos num só propósito, podemos ser muito mais fortes. E também fala sobre o geco, né, que é, ou aranha, que tem a habilidade de vencer por si mesma. Ela mesma constrói sua casa, a sua teia, prende a sua presa, e ali ela se alimenta e ali ela vive. E podem estar em qualquer lugar, até palácios e palácios enormes, elas podem estar lá. O versículo 29 diz: há 3 que têm passo elegante, sim, 4 que andam airosamente ou gentil,
esbelte, majestoso, depende da Bíblia, fala de um jeito. Nos fala, na verdade, sobre ser gentil. O leão, ele é um líder que não foge à luta, né? Mesmo do jeito que ele enfrenta tudo. Como o galo e o bode também, que sempre enfrenta tudo com oponência e não há quem possa resistir. E eles parecem assim, quando você olha, parecem até ser gentil, ser manso, né? Anda todo imponente, mas quando ele tem que atacar, sai da frente, né? O versículo 32 nos diz: se procedeste insensatamente em te exaltares, ou se maquinaste o mal, põe a mão na boca, porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, e o assolar a ira produz contenda. Aqui está falando sobre os nossos pecados. Quando damos conta do que fizemos ou falamos de errado, devemos nos arrepender, voltar atrás, pedir perdão e não repetir novamente. Ou aquilo vai se tornando um hábito, na verdade. E assim agindo também, nós vamos caminhando para a vida eterna com o nosso Senhor Jesus. Amém? Fique com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.